Olá, Boa noite, Vanusa. boa noite, Bárbara, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Deixa eu só convidar aqui as pessoas. Também vou convidando aqui. Tá. Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo bem? Estou te ouvindo, estou te vendo, tudo perfeito. Deixa eu Beleza. só chamar as pessoas aqui só um pouquinho. Prontinho, Dá mais um mandei. minutinho aí pra dar 7:05 Tá bom. e a gente começa. Você tá bem? Bem, e você? Tá muito bem. Hum, Trabalhando bastante nessa cidade maravilhosa. Cada vez eu fico mais apaixonada, meu Deus. Vitória é encantadora mesmo, né? Nossa Senhora. Tava falando hoje com um amigo meu que ele estava um pouco triste com algumas coisas. Eu peguei e falei, venha para Vitória. Ah, Você ele vai não é ficar daqui? feliz. Não, não, ele também não. Eu quase cheguei aqui tem pouco tempo, né? Poucas pessoas do meu círculo Ah, são daqui de Vitória. Aí uma uhum. outra amiga minha, eu tô um pouco triste ultimamente. Falei, vem para Vitória. Aqui você sempre vai ficar feliz. Ai, bora lá então, Vamos Vanusa. lá. Bom, gente, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Bárbara Gomes, especialista em BPO financeiro e planejamento financeiro pessoal. O que que quer dizer isso? Eu ajudo especialmente ali, né, mulheres, muitas vezes empreendedoras, que precisam organizar suas finanças nas suas empresas para crescerem, para prosperarem nos seus negócios, mas também a organizarem suas finanças pessoais de modo a realizarem os seus sonhos. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial que eu tive um prazer de conhecer recentemente, que é a Vanusa Batemarque. Conheci o quê? Tem 2 semanas? 3 semanas? Não sei. Eu acho que tem 3 semanas. Por aí. E já, assim, fiquei apaixonada por ela, pelo trabalho dela. Já sou cliente dela, ou melhor, como ela gosta de dizer, não sou cliente, sou protegida dela. E gostaria, Vanusa, primeiramente, né, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, que por sinal, gente, é muito importante. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui durante a live, mandem no chat, que eu vou estar acompanhando tudo, tá? Para trazer essas perguntas para ela. E seja muito bem-vinda e se apresente, fala um pouco mais de você. Então vamos lá. Meu nome é Vanusa, Vanusa Batemarque, todo mundo me chama de Nusa. Sou advogada, advoguei por mais de 30 anos, fiquei mais de 30 anos no mercado, como eu falo, sempre apagando incêndios. Porque normalmente você não liga para o seu advogado para perguntar como é que foi o dia dele, né? Você só liga quando surge algum problema. Então, eu brinco que eu estava sempre apagando incêndios. Famílias que me procuravam, mulheres com filhos que de repente perderam um ente querido e estavam numa situação muito difícil, precisando fazer inventário, partilha, aquele caos. Pessoas que tiveram algum diagnóstico de doença e plano de saúde, de forma geral, não cobre tudo, então essas pessoas querendo que de repente entrasse com ação para cobrar. Então, quando as pessoas me procuravam, além do abalo emocional que elas estavam naquele momento por conta de algum problema muito sério, ainda tinha o abalo financeiro. Estava um caos. Eu falo que estava sempre apagando incêndios, apagando incêndios. E eu sempre pensei, poxa, por mais técnica que eu seja, que eu ali estava humana procurando resolver, parecia que eu sempre chegava depois, quando o caos já tinha se instalado. E eu sempre me questionei, gente, mas não há nada que eu possa fazer antes? E sempre com essa pergunta, até que veio a resposta. Sim, existe uma proteção que você pode ver e que, inclusive, é muito eficaz. E isso mudou uma chavezinha. Então, hoje eu não trabalho mais na linha de frente. Eu trabalho Uhum. antes que esse incêndio. Lógico, eu não sou onipresente, eu não consigo evitar que o incêndio comece.
Sim, Mas eu consigo claro. colocar, eu consigo proteger os meus protegidos, que esse fogo não vai chegar neles. Nusa, você falou que você atuou, né, como advogada aí por uns 30 anos, né? Sempre nessa área de proteção patrimonial. Eu não trabalhava, na verdade, na área empresarial. Sempre trabalhei Hum. com empresa. Só que quando você trabalha com CNPJ, todo CNPJ, por trás dele existem pessoas. Eu acabava me tornando advogada da empresa como um todo. Então, eu trabalhava Aham. com a empresa, as demandas da empresa, com sócios, diretores, os funcionários, família dos funcionários. Então, eu atuava muito também com família, com... Como eu te falei, eu virei um clínico geral do direito. Uhum. Porque o que eles precisavam, qualquer demanda que precisasse, me procurava a advogada da empresa. Aham. E sempre era eu, né? E dentro da área de finanças, né, seja ela voltada para pessoa física ou pessoa jurídica, o se proteger é, na verdade, um grande aliado do se planejar. Ontem a gente estava conversando, né, você até falou sobre a questão de estar coberto ou estar protegido. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, porque você me deixou com essa pulga na orelha. Eu sei que eu já estou no dois, que eu confio em você. Você está nos dois. Antes você estava só coberta. Essa pergunta é curiosa porque muitas pessoas elas acham que elas estão protegidas, quando na verdade elas estão apenas cobertas. O que é isso, Bárbara? Coberta é quando você depende, quando a sua segurança financeira depende de um terceiro. Aí eu estou te falando do governo, benefícios de empresa, família. Então eu pergunto, poxa, se algo acontecer com você, impactar a tua renda, o que você vai fazer? Ah, falo que eu tenho amigos, a minha família me ajuda, eu tenho um benefício da empresa, pego um empréstimo no banco, faço uma vaquinha. Então a pessoa sempre depende de um terceiro. Ele acredita que está seguro, que está protegido, mas ele, em tese, não está. Ele depende da boa vontade alheia. Protegido é quando você não depende de ninguém. Quando você realmente faz a sua rede de proteção. Para que, se alguma coisa acontecer, você não vai precisar implorar, você não vai precisar pedir, você vai ter liquidez imediata. Aquele dinheiro, aquela quantia que você precisa, vai entrar na sua conta. Isso é rede de proteção. E não há proteção melhor no mercado do que o seguro. É que o seguro é muito engraçado que as pessoas têm aquela imagem do seguro antigo. O seguro de banco, um seguro que de repente não é algo personalizado. Não é o seguro moderno, em que você faz Ou uma muitas coisa vezes dirigida. voltado para a morte, né, também. Exatamente, exatamente. É também, o seguro também é para você deixar um legado. Muitas famílias que eu protegia, como advogada, elas chegavam para mim com essa demanda, porque eventualmente o provedor vem a se ausentar, vem a falecer, sem deixar nada. Então, uma mulher com filhos pequenos, ou dependendo daquele provedor, e de repente se vê, além da dor de perder o marido, perder um ente querido, ainda tem um abalo financeiro, que ela se vê de repente sem nada. Então, sim, é importante, mas não do jeito que é feito. Eu converso com muitas pessoas, eu tenho seguro do banco. E sem querer desmerecer, tá? Melhor você ter isso do que você não ter nada. Porém, quando eu pego uma pólice dessas para analisar, Bárbara, eu vejo que, de fato, a pessoa ela tem um problema na mão e não uma solução. Aquilo não vai resolver. E ela só vai descobrir isso quando o problema chegar. Entendi, entendi. E o que que você acha que pode ser um grande ali, não sei se seria tabu a palavra correta, mas o que que você acha que muitas vezes impede as pessoas de buscarem esse tipo de solução? Talvez a falta de conhecimento, Tal, ou pensar muito na questão da morte, assim, ah, não, mas eu ainda sou muito jovem, sabe? Igual o meu caso. sim, sim. Mas não é só seguro de morte, né? A gente tem o Aham, seguro em aham. vida, a proteção de renda. Você, por exemplo, a gente não está tão preocupada com a morte. Você é jovem. Não que, como dizem, né, para você morrer basta estar vivo. É E, verdade. obviamente, todo mundo está sujeito. Mas, no seu caso, por exemplo, a gente está muito mais preocupado com a tua renda. O jovem, ele pode acontecer algo na vida dele que vai impactar fortemente as finanças. Um afastamento temporário. Eu tive um caso agora de uma cliente minha, de uma protegida, que ela teve um problema muito sério e inesperado, porque normalmente o imprevisto, como o próprio nome diz, não está na sua agenda. Você não anota, olha, no dia 15 de novembro, às 18 horas, vai acontecer um acidente na minha vida, eu preciso me... Não.
De forma geral, ele chega e você nunca está preparado. Não nem para o abalo emocional e muito menos para o financeiro. Então, tem também o seguro em vida, que é fundamental e que vai te proteger agora, em vida, quando você precisa, proteger sua renda. Quando você está numa fase que a gente chama de fase construtiva, que você está construindo seu patrimônio. E essa fase é muito importante. Qualquer abalo que vier agora, Bárbara, vai impactar fortemente os seus planos, os seus sonhos. E é isso que eu protejo. Não protejo só a sua renda, eu protejo os seus sonhos, seus projetos futuros, para que você tenha tranquilidade financeira. Isso está muito ligado ao que você faz também, que é Sim, trazer a tranquilidade. sim. Seja na vida ali, né, enquanto pessoa física, pessoa jurídica, realmente é necessário ter ali as suas reservas, mas como a gente tem conversado, né, bastante, eu e você, a reserva muitas vezes ela é para situações de emergência ali, para te cobrir, mas um imprevisto, ele pode ser maior do que o valor que você tem acumulado Exatamente. na sua reserva. E aí, como que você lida com isso, né? Então, gostaria que você trouxesse aí alguns pontos, Vanusa, sobre quais situações, por exemplo, que o seguro consegue cobrir. Olha, nossa, quase praticamente todas as situações de doença e acidente, questões de saúde. O seguro em vida, ele não substitui, por exemplo, um plano de saúde. Eu falo, é muito importante que você tenha um plano de saúde. As despesas do hospital, quem vai pagar é o plano de saúde. Mas a sua renda, enquanto você estiver hospitalizada, cirurgia, doente, a tua renda para. Então, eu falo muito com as pessoas, se você ficar parada 30 dias, o que vai acontecer com a sua renda? 30 dias eu acho que eu consigo aí dar um jeito. 60 e 90 dias. E como teve um caso de um cliente meu, e 200 dias. Caramba! 200 dias. Tem gente que fica um ano sem poder trabalhar. E aí? Por uma questão de saúde, por um acidente, para a tua vida. Para. E por mais que você tenha uma reserva, a gente está falando de até aumento de despesas, porque quando você tem algum problema de saúde, não é só despesa normal, é remédio, às vezes alguma pessoa para cuidar de você, alguma coisa para a pessoa fazer o que era da tua responsabilidade. Então, às vezes, aumenta muito o seu gasto. Doença grave, eu falo muito sobre doenças também, porque, ok, você tem um plano de saúde, isso é excelente, mas o plano, ele tem limitações, Bárbara, ele não paga tudo. E você só vai descobrir isso na pior hora, quando acontece um imprevisto. Eu tive um problema muito sério na minha família. Aconteceu isso, assim, eu vivenciei isso. Uma pessoa da minha família teve um problema seríssimo, grave. Ele entrou no hospital para ficar imaginando que ia ficar uma semana, no máximo, que o médico falou que era uma cirurgia, então talvez uma semana. E ele já agonia, não posso ficar uma semana. Enfim, ele entrou na mesa de cirurgia, quando ele estava ali, ele descobriu que o que ele tinha era totalmente diferente e muito mais grave, ali, naquele momento da cirurgia. Ele ficou Nossa! 50, ele ficou 50 dias no hospital, desses 50 dias, 20 na UTI, precisou fazer um tratamento caríssimo, que obviamente, quando é um tratamento caríssimo, que é vida ou morte, o plano de saúde não cobriu. Então, você precisa pensar nesses imprevistos que pode acontecer. A gente está falando sobre os imprevistos, às vezes eu converso com algumas pessoas, Nus, eu não sei se eu preciso não, porque eu tinha e nunca usei. Eu falei, que bênção. A vida foi muito generosa com você, mas a gente não faz isso para usar. Você faz isso porque se o mundo virar de cabeça para baixo, e às Sim. vezes isso acontece, você continua em pé. É isso que o seguro vai fazer. Ele vai te dar tranquilidade financeira, vai te dar dignidade quando você mais precisa. Uhum. E no caso, então, é mais voltado para doenças, certo? Por exemplo, Saúde. tá. Mas, igual, eu atendo algumas mulheres jovens ali no auge da vida produtiva e algumas têm o desejo de se tornarem mães. A gente sabe que Uhum. gravidez não é doença. E Sim, aí sim. vai ter o período da licença maternidade. O seguro cobre essas coisas ou não? Não. O seguro que ele cobre, o seguro, a licença maternidade, muitas pessoas confundem. Licença maternidade é um benefício do governo. A Uhum. única pessoa que vai te pagar ali não é nem a empresa que você trabalha, é o governo. Então, isso é um Tá. benefício do sistema. Agora, sim, eu tenho uma proteção para quem tem complicações. Então, muitas vezes você fica grávida e isso pode te trazer complicações. Eu tive uma cliente que ela teve complicações. E aí recebe.
Quando você estiver grávida, a gente faz o seguro, e isso parece cruel, mas é um fato, você cuida da pessoa. Então, muita gente, mas não vai cuidar do meu bebê? Eu falei, não, a gente vai cuidar da mãe, porque a mãe tem que estar bem para o bebê ficar bem. Então, se você tiver algum problema grávida, isso também cobre. Você não pode trabalhar porque você teve algum problema que pode te afetar, pode te trazer Uhum. problemas enquanto você está grávida. Você recebe, como se você estivesse trabalhando. E é Interessante. importante você se cuidar, é muito importante. A gente nunca sabe, de novo, é imprevisto. O que eu trabalho, Bárbara, é sempre com imprevisto. Eu sempre trabalho que se o pior acontecer, você está protegido. Isso é Uhum. fundamental, é fundamental. Eu vejo, assim, né, durante esses 30 anos que eu advoguei, eu fico pensando, se essas pessoas tivessem uma proteção como essa, que diferença teria feito na vida desses meus clientes? Que diferença? Sim, e em relação a valores, assim, os valores têm algum valor mínimo ou não, ou o valor é personalizado de acordo com os interesses de cada pessoa, né, que quiser contratar o seguro. Isso é uma pergunta que as pessoas me falam muito, mas é caro, é caro. O seguro é algo personalizado. A gente faz de acordo com o que você precisa receber. Então, ele tem que caber no seu bolso. Isso é fundamental. O seguro, ele não pode ser algo que te doa pagar. Isso é algo que você fala, poxa, mas como um plano de saúde. Muitas pessoas acham que é similar ao plano de saúde. Não é. Porque a gente sabe que o plano de saúde é um custo mais alto. O seguro de Sim. vida e o seguro em vida não é. Ele tem que estar de acordo com a sua renda. Ele é uma pequena parte da sua renda. Então, eu faço uma proteção, por exemplo, completa, de forma geral, sai uma média de 3, 5% do valor que você recebe. Isso numa proteção total. Então, eu tenho cliente, mas isso depende também do que o cliente quer, do que ele quer proteger. Cada pessoa tem uma. Olha, Vanusa, eu não me preocupo com isso. Vanusa, isso para mim é gatilho. Eu me preocupo. Tem gente que fala, pô, o que, que eu quero? Vanusa, eu não estou preocupada com em vida. Eu quero deixar um legado para minha família. Ok, a gente vai fazer só isso. Ah, não, eu quero legado e eu quero proteger minha renda. Se eu tiver que parar, profissionais de saúde, profissionais liberais, são pessoas que não podem parar. Eu falo que, assim, tem muita gente que cuida, mas não se cuida. Está sempre cuidando do outro, mas não se cuida. E você já reparou, é muito louco isso, eu tenho muito cliente médico do profissional de saúde. Eles não podem parar. O paciente, ele fica indignado se o médico tem um problema de saúde. Assim, como assim desmarcou porque você tá... Não fica, você não pode ficar doente. É um absurdo. Então, assim, esse médico, além de tudo, é como se ele não pudesse ficar doente. E no final, ele também não pode mesmo. Um profissional liberal, eu estou dando um médico de exemplo, mas não é só médico. Qualquer profissional liberal, qualquer pessoa que, dentista, contador, BPO, como você tem que estar ali bem para bater na porta e atender seu cliente no dia a dia. Se você não estiver ali, personal, o personal não pode acontecer nada com ele. Se ele não trabalhar, ele não consegue receber. Então, essas pessoas, elas têm que estar protegidas, elas têm que estar preparadas para o imprevisto. Legal, muito importante falar sobre isso, porque é o que a gente estava falando, né? A reserva ali, a gente pode, quanto empresários, empreendedores, a gente pode ter ali uma reserva de 6 meses a um ano, que é o recomendado, né? O mínimo. Mas, como a gente já falou aqui, né? A gente nunca sabe quando o imprevisto vai surgir e nem o tamanho, a dimensão desse imprevisto. Exatamente. Então, a gente está preparado através de um seguro, a gente pode literalmente dormir um pouco mais tranquilo, né? E você dorme com... Por que acontece? Eu falo, por exemplo, previdência. Muitas pessoas me falam, poxa, e previdência? Não é melhor? Não, previdência é maravilhoso, um não exclui o outro. Mas a previdência você tem que ir juntando todo mês. É como um fundo de reserva, não é muito diferente. Você junta todo mês um pouquinho para chegar no valor que você quer. 50 mil, 100 mil, 200 mil, cada um tem a sua meta a atingir. O seguro não, o seguro é liquidez imediata. Então, eu tive uma cliente que ela pagava uma parcela de, se não me engano, R$ 200 por mês. Ela pagou uma parcela e ela teve um acidente. Ela recebeu, no segundo mês, R$ 20 mil por conta daquele acidente. Agora eu te pergunto, quanto tempo você tinha que depositar R$ 200 no fundo de reserva ou em qualquer outro lugar para receber
No caso dela, por exemplo, 20 mil reais. Ou no caso de uma doença grave, que você recebe 100 mil, 200 mil reais e sai uma média de, às vezes, 50 reais, dependendo da idade, 50 reais, 100 reais, para você receber, às vezes, 200 mil reais. Aí você paga uma parcela, 2 meses depois, 3 meses depois, você pega uma doença, você pagou, sei lá, 600 reais e entra 200 mil na sua conta. Quantos anos você tem que colocar 200 reais no melhor investimento possível para conseguir 200 mil? Então, quando você faz o seguro, você vai dormir com uma armadura. Você está com aquele valor ali como se estivesse no seu banco. E você não precisa pedir para ninguém, Bárbara. Você que está fazendo a sua proteção. Eu acho que essa independência é o melhor. Não depender de ninguém, não depender de família, não depender de fazer uma vaquinha. Porque eu falo, você tem amigos, você tem parentes. Mas faça uma lista de quem vai pagar suas contas quando você ficar 30 dias parada. Quem vai pagar sua conta se você ficar 60, 90, um ano? Eu não estou te falando aí que você não tenha pessoas que não vão querer fazer isso. Você vai ter um grupo de amigos que vão sim querer fazer isso. Mas quem vai poder fazer isso? Exatamente, exatamente. Vanusa, antes de te fazer a próxima pergunta, até um adendo nessa parte da vaquinha, né? Que eu lembro que eu compartilhei muito com você sobre isso, sobre as pessoas que me acompanham aqui, as pessoas mais próximas sabem o quanto que eu gosto de viajar e viajo por aí. Eu falei muito com a Vanusa, e se eu morrer em algum lugar? E aí, o que que vai acontecer comigo? O pessoal vai ter que fazer vaquinha para trazer meu corpo. Foi uma das coisas, embora de fato, né, eu não estava muito preocupada com essa questão da morte, né? Embora a gente saiba que é a única certeza da vida, mas, enfim, era uma das preocupações que eu tinha, que eu tenho ali, né? Não mais, graças a Vanusa, mas você percebe, Vanusa, essa diferença, assim, em relação à idade, né? Eu hoje, com 31 anos, você percebe que quanto mais as pessoas vão envelhecendo, mais elas vão ali readaptando os seguros dela para incorporarem algumas coisas ali, algumas características ou não. Você Sim. consegue ver essa customização do serviço? Sim, porque cada pessoa tem uma preocupação. Por exemplo, a gente tem o caso da invalidez. A invalidez não deixa de ser uma aposentadoria antecipada. Tudo é feito muito personalizado. Por isso que eu preciso fazer perguntas: quanto você ganha, quanto você precisa, para entender qual que é o valor que essa pessoa precisa ter ali como proteção. Então, invalidez por acidente é uma coisa, invalidez por doença, que é uma outra cobertura. Eu fui num cliente, por exemplo, ele falou: Vanusa, eu quero invalidez por doença. Eu preciso ter invalidez por doença porque eu tenho um histórico de um amigo meu, não, acho que era vizinho, que ele ia... Então, assim, isso ficou na cabeça dele. E era uma grande preocupação com ele. Ele não tinha histórico na família, mas ele viu o que era uma pessoa que ficou inválida por doença. Então, cada pessoa tem algo que preocupa. Você falou do funeral, por exemplo, que é uma coisa baratíssima, uma barata que você viu o valor, é 5 reais, 10 reais. Isso tem incluído o traslado internacional. A pessoa vai estar lá no Egito. Quantas vaquinhas a gente vê para trazer o corpo? A gente traz, está tudo incluso, tudo. E é muito barato. Sim, não, eu pensei na pergunta, mas agora ela acabou sumindo por aqui. Mas era atrelado essa questão mesmo de adaptação, sabe? Só que agora me fugiu um pouco da. Depende da pessoa, cada pessoa tem um perfil. O que eu costumo fazer? Eu acho que é muito importante. Quando você fecha uma proteção, eu falo, não adianta você fechar a porta da frente. A gente tem que travar a janela dos fundos também. Não pode deixar uma brecha. E aí eu faço uma proteção, eu blindo essa pessoa. Eu coloco uma armadura. É muito engraçado que o que eu mais escuto dos meus protegidos é: Nusa, eu estou dormindo melhor. E é exatamente isso. Você dorme melhor, Bárbara, quando você vê que você está protegido. É uma sensação de segurança, é mais ou menos como você faz o seguro do carro. No Japão, 90% dos japoneses fazem seguro de vida. Nos Estados Unidos, a pessoa nasce com a certidão de nascimento, um seguro de vida. Porque eles sabem, é cultural isso. Eles sabem. Eu acho que quem estiver assistindo esse vídeo vai lembrar de alguém que perdeu um pai, um provedor, e a família literalmente quebrou. E ainda assim essa pessoa não preocupa
em fazer o seguro de vida, porque para ele seguro de vida é uma coisa, o brasileiro não gosta muito também de falar dessa questão de morte, né, do futuro, de preocupação, mas eu falo que o seguro não é falar sobre morte, a gente está falando sobre vida, sobre continuidade, sobre legado, a gente está falando sobre amor, literalmente sobre amor, você cuidar de alguém, isso é muito importante, tanto o seguro de vida como o seguro em vida. Nusa, lembrei da pergunta que eu ia te fazer. Em relação ao rapaz que você comentou, né, que ele queria algo por invalidez, também, embora ele não tinha histórico na família, pode acontecer de ter um caso assim, eu trabalho numa profissão de risco e, sei lá, posto de gasolina, que é uma radiologia, que é uma galera que recebe insalubridade, que podem ali, né, tem vários riscos na sua profissão, a galera da metalurgia, por exemplo, seriam, ao meu ver, né, poderia ser um pessoal a ser ainda mais preocupado com essa proteção, né? Sim, Porque sim. estão vulneráveis a riscos muito maiores, por exemplo, do que eu enquanto BPO, sabe? Então, é engraçado você estar falando sobre isso, porque, por exemplo, do banco, o seguro do banco. Muitas pessoas não sabem disso, mas o seguro do banco, ele tem requadramento etário. Todo ano ele aumenta, até que chega uma hora que fica inviável. Além disso, o seguro do banco, se você tiver uma mudança na sua vida, inclusive mudança de emprego, você tem que avisar no banco, porque isso pode gerar, ter um agravamento de risco, eles têm que colocar isso no seu valor. O seguro que a gente trabalha, que eu estou falando que esse seguro mais moderno, não tem isso. Eu vou te fazer perguntas. Pergunta se você faz alguma coisa de risco, algum esporte principalmente. Profissão, algumas profissões são de risco. Não essas que você citou, mas bombeiro, policial, piloto de avião. São pessoas que estão mais sujeitas a acidentes. E aí tem um agravamento de risco. Mas eu faço uma pergunta hoje para você e vou te falar, olha, Bárbara, você faz alguma coisa, você pratica algum esporte de risco, motocross, é, mergulho? Você vai falar, não, não faço. Ok. Aí eu mando isso, a seguradora compra seu risco. Amanhã, Bárbara, você acorda muito nervosa com a vida, você falou, não quero viver a vida assim de forma plena. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre sonhei fazer. Vou começar a nadar com tubarão. Você Não dá acha que essas ideias, não, porque às vezes isso? eu me arrisco nessas coisas, hein? Já soltei de bungee jump, já fiz Meu Deus, rapel. meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas você faz isso de forma, mas a pessoa começa a fazer isso de forma pontual. Eu nunca fiz, eu Sim, sou sim. toda certinha, eu sou advogada certinha, minha filha. Se tem o risco, não, não me recuso. Meu esporte mais perigoso é ler livro na beira da praia. É o que eu vi uma onda e me pegar. É o mais perigoso que eu faço. Mas falando sobre isso, se você muda, começa a fumar, começa a beber, tudo que agrava seu risco. Quando você fechou comigo, eu te perguntei, você falou que você não fazia isso. Se você depois muda, isso não vai afetar a tua proteção, porque a gente congela tudo. Então, tudo isso é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Eu também me preocupo muito porque a vida muda. Então, hoje eu vou falar com você, você tem uma realidade. Com certeza, a sua realidade de 10 anos atrás era bem diferente do que é hoje. Há 5 anos atrás é muito diferente do que é hoje. Então, eu falo que é muito importante que eu sempre sente com você, porque o que a gente fez hoje faz sentido para você e para sua renda hoje. Então, a gente está protegendo a Bárbara em 2025, com a renda de 2025. Talvez em 2026, você está com muito mais clientes, atendendo muito mais. O que a gente fez hoje não vai te nutrir financeiramente e suprir suas necessidades daqui a um ano. Então, a gente tem que sentar e rever. Por quê? Porque isso tem que estar sempre de acordo com a sua realidade. Até você pode me falar, olha, Vanusa, estou preocupada porque eu vi não sei quem que fez, eu quero aumentar aquela cobertura. Até você pode trazer isso para mim também. A nossa vida vai mudando ali, né, Vai ao longo dos mudando. anos. Uma pergunta da Lela Simões, obrigada, Lela, pela pergunta, é se você nos trabalha com seguradoras nacionais. Não, eu trabalho com uma holandesa, que é metade holandesa e metade brasileira, e trabalho com uma americana. E assim, no caso, eu tô no Brasil, então não Não, não, tem. não, não. Ela só atende aqui no Brasil. Qualquer seguradora para atender no Brasil, ela tem que ter a SUSEP, ela precisa atender a alguns requisitos, tá? Uhum. O que é muito importante? Por que eu trabalho com duas? Eu trabalho muito com a MetLife, que é americana.
que é o que eu mais trabalho. Porém, tem algumas situações que a MetLife não atende, ela não protege. São riscos que a gente chama de excluídos. Ela não atende, por exemplo, bombeiro, policial. Ah, E são legal. pessoas que precisam ter uma proteção. Então, eu acabo levando para a MAG que atende. A MAG tem um custo inicial menor do que a MetLife. Tem muitas pessoas que falam, poxa, eu não consigo pagar o valor mínimo para entrar na MetLife. Mas essa pessoa também tem direito a ter uma proteção. Então, Uhum. eu acabo vendo que é sempre o que é melhor para o meu protegido. Onde ele vai ter a melhor e a maior e a melhor cobertura pelo menor custo. Então, isso é muito Então, importante. e aproveitando esse gancho, até porque eu tenho pessoas, né, amigos que moram fora do país, eles poderiam, então, serem seus protegidos aí. Podem, podem. Como eles moram fora, algumas coisas eles não teriam direito. Por exemplo, a renda de afastamento. Isso eu Uhum. preciso que ele esteja no Brasil. Mas Bem, morte, invalidez, seguro de assistência funerária e muitas doenças graves, tudo isso eles teriam direito. Igual, ah, absolutamente igual. legal. Mas mesmo, por exemplo, assim, tem alguns casos que estão num período de intercâmbio ou estão viajando assim por um tempo maior, tipo, pode acontecer de terem essas questões ou não, tipo, mesmo que esteja fora ali por um Aí, mestrado, por não, exemplo. aí pode fazer tudo. Aí pode fazer tudo. Entendi. É Tendo, só tem que ter os o que endereço, são não residentes, né? mas tem que ter endereço no Brasil. É importante que tenha endereço da mãe, do pai, tem que ter endereço no Brasil. É importante para ter esse vínculo aqui. Tem que ter um CEP Uhum, aqui. legal. Gente, olha, vão mandando suas perguntas aí, porque já tá vindo pergunta de acordo com a nossa conversa. Então, a qualquer momento aí pode ser a última pergunta, viu? Quem tiver curiosidade, aproveita que eu tô de olho aqui para fazer a pergunta para Vanusa. Mas gostaria de compartilhar assim que a minha virada de chave principal, embora compartilhei um pouco da minha história com a Vanusa, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada assim com isso, né? Em relação às finanças, em relação à proteção da minha renda mesmo. Mas acho que a principal virada de chave, mesmo para quem é CLT ou para quem é PJ como eu, é que a nossa renda ela pode simplesmente a gente pode ser demitido do nosso emprego CLT ou a gente pode não ter contrato no nosso PJ, mas ainda assim a gente, mesmo que não tenha nenhuma reserva de emergência, ainda assim a gente vai dar um jeito, vai procurar uma outra forma de fazer dinheiro. E quando a gente está passando por uma situação de doença, o que a gente faz se a É, gente não tem uma isso, proteção? eu Essa falo, foi a virada de chave, sabe? eu faço muito essa pergunta. Como assim, o que impacta as suas finanças? Isso é mais importante. O que você acha que pode impactar as suas finanças? E quando eu faço essa pergunta, Bárbara, a maioria das pessoas me fala perder o emprego, não poder trabalhar. Eu falo, poxa, mas isso é uma coisa que realmente vai impactar. Isso é um desafio que você vai ter na sua vida. Mas não é um problema, é um desafio. Porque se você não tiver vaga em lugar nenhum, meu, você vai dar um jeito. Você vai trabalhar lavando prato no restaurante, vai trabalhar fazendo faxina, você vai fazer alguma coisa. Agora, se você não tiver saúde, como é que você vai fazer para gerar renda? Você não tem saúde. Então, é nessa situação em que você tem um problema na mão, é que eu entro. Eu falo que você pensa na pessoa que ela está trabalhando e ela está aqui segurando, tá? Ela está segurando toda a estrutura de vida. Que eu estou te falando, quem for casado, filhos, família, quem tem uma clínica, o trabalho, as suas contas, está tudo aqui, você está segurando. Você tem um problema de saúde, você derruba o braço. O que vai acontecer com essa estrutura que você está segurando? Você para. O que acontece com essa estrutura? Começa a pesar ainda mais até cair em cima de você. Ela desaba. Se você para de segurar, ela desaba. O que o seguro faz? Ela coloca um pilar aqui, um pilar aqui. Você não precisa mais ficar segurando parece que está naquela luta, não posso ficar doente. Eu já cheguei em pessoas, Bárbara, que falam assim comigo, agora eu posso fazer a cirurgia que eu preciso, que eu sinto uma dor no joelho, que eu preciso fazer, o médico falou, eu preciso fazer uma cirurgia no Meu joelho, mas eu não posso, Deus. mas não pode parar. Não pode parar. Um dentista, um personal.
Uma pessoa que depende, que está ali, se ela não estiver ali no dia a dia, se ela não estiver trabalhando, ela não vai receber. Então, se ela solta isso para fazer uma cirurgia, cai, desaba. Então, o que a gente faz é isso, é colocar um pilar aqui, um pilar aqui. Se algo, se cair, não vai, tá preso. Você pode soltar a sua mão e você pode se cuidar. E você só percebe a importância disso, porque enquanto você está saudável, eu vi uma pessoa me falando uma coisa muito interessante. Às vezes é bom não ficar doente só para perceber como é bom ser saudável. Porque a gente não valoriza. Mas é verdade, você não valoriza a saúde. É tão lugar comum. Ah, eu estou bem, eu estou bem, eu também. Até algo acontecer e você perceber que é muito fácil um imprevisto acontecer na sua vida. E dilapidar, destruir. E aí a gente está falando da emocionalmente e financeiramente. É complicado. Então, assim, o seguro, ele é liquidez. Alguma coisa acontecer, você não depende de ninguém. Não depende de amigos. Você vai lá e, Vanusa, aconteceu isso. Essa semana, a gente chama de sinistro, mas são eventos cobertos. Eu estou com 3 clientes que tiveram problemas. E que Nossa. se eu tivesse advogando, eu ia estar falando, me manda documentação, que eu vou entrar com a ação. A gente vai esperar aí alguns meses, anos, para você receber. Eu estou pedindo a documentação deles. Porque em até 30 dias, no máximo, esse dinheiro tem que estar na conta deles. Em 30 dias. Nunca é 30 dias, é sempre bem antes. Às vezes em 7, 10 dias esse dinheiro está na conta da pessoa. Então, assim, a pessoa está com baita problema e está lá, ele pagou por isso, ele pagou a rede de proteção. Não é expectativa, que nem quem está coberto, que tem uma expectativa que aquela empresa vai pagar. Não, ela tem a garantia. É algo sólido, real, de que ela vai receber. Nusa, você compartilhou essa questão do. A gente falou muito sobre profissionais da área da saúde, né? E eu tenho alguns clientes, fono, fisioterapeuta, psicólogo, que realmente eles não podem parar de trabalhar. Quando vão te dar, tirar férias, se dá o luxo de tirar um período de férias ali, que seja uma semana, 15 dias, um mês, eles voltam, se não estão organizados financeiramente, eles já voltam desesperados porque tem que atender muito mais para suprir aquele baque financeiro, né, que tiveram naquele Exatamente. período sem atendimento. Mas ainda assim, estando com saúde, eles conseguem recuperar, conseguem ali é, botar panos quentes ali na situação. Agora, imagina num período igual é, tem uma pessoa que é minha cliente, que tem problema, por exemplo, com asma, tem alguns problemas ali mais delicados, tem uma saúde um pouco mais debilitada. Então, caramba, o que ela faz? Sabe? Uma Não pode situação ficar quando não é doente. protegida. Não Ela não pode pode. ficar doente. É uma pessoa que não pode, ela não pode passar mal. Ela não pode ficar doente, ela não pode ter nenhum problema. É uma pessoa que é obrigada a viver saudável, que é o melhor dos mundos. Todo mundo quer viver saudável. Mas às vezes um imprevisto acontece. E o que a seguradora, o que o seguro cobre? A saúde. Ele está comprando a tua saúde, ele está cobrando o teu risco de um dia acontecer algo. Tem pessoas que me procuram quando já aconteceu. E aí, o segura, pera, um pouquinho, o risco aumentou. Essa pessoa já tem uma saúde, ela está com algum problema. Então, é muito importante que você procure quando você está bem. Porque quando você já está doente ou quando você já está no caos, não é que você não vai conseguir fazer. Dependendo, muitas vezes você não consegue fazer, tá? Dependendo do que você tiver, você não consegue. Então, uma pessoa está com uma câncer, por exemplo, gravíssimo. Ele quer deixar um legado para a família. Ele não vai conseguir. Ele não consegue. Então, você tem que fazer isso antes do problema acontecer. Você tem que prevenir, que é o que eu falo, é muito importante. É confortável pensar nisso? Não. É confortável falar sobre isso? Não. Mas alguém tem que falar. Essa conscientização, eu falo que o que eu faço é um trabalho, Bárbara, de conscientização. Se você, depois que sabe da importância do que pode acontecer, resolve ainda assim não fazer, aí é uma decisão consciente tua. Teve um cliente que foi foi uma história que me deixou muito triste. Não foi comigo, foi uma pessoa que trabalha comigo. Um casal procurou e o marido queria fazer um seguro de vida.
para deixar um legado para a esposa. Aí mandou toda a documentação, ok, vamos assinar? Vamos. Não, é feriado agora, eu vou viajar no feriado. Deixa eu aproveitar o feriado da minha família, voltando eu faço. Ele viajou. Era um feriado de quinta-feira, aquele feriado estendido, né? Na quinta-feira, ele teve um infarto fulminante. No mesmo dia, a esposa ligou. Pelo amor de Deus, me fala que ele fez. E ele não tinha feito. Então, esperar não é uma opção. Não é uma opção, é um risco. Se você não fez até hoje porque você não sabia, é uma coisa. Agora, você sabendo da importância e ainda assim não, eu diria que é quase uma irresponsabilidade com a tua família, com os teus filhos, com quem depende de você. Porque tem muitas pessoas que não são casadas, mas sustenta a mãe, ou sustenta, alguém depende de você. Às vezes às vezes é você mesmo que depende de você. Então, se cuide, se proteja. Eu tô até pensando aqui, tá? Em alguns casos que eu conheço. Tem um casal que eu conheço que mora no exterior. E o marido é o principal responsável pela renda da família e a mulher ela não trabalha. Você falou sobre algumas coisas que não estariam cobertas, mas uma das preocupações dela é justamente essa, do tipo, se meu marido acontece qualquer coisa, eu não sei o que vai ser de mim e dos meus filhos. Ela está com problema. Então, eles conseguiriam, por exemplo, serem teus clientes, assim? Sim, lógico, conseguem. Sem dúvida, conseguem. Eu falo que nunca eu recebi uma ligação de uma esposa brava porque recebeu o dinheiro do seguro. Nunca. E ao contrário, o que fica para essa mulher, além de tudo, é o amor por um homem que se preocupou em deixar esse legado para a família. Porque isso é amor, é continuidade. Quando a gente fala, o Benjamin Franklin fala que tem duas coisas que são certas: morte e impostos. O resto tudo a gente não sabe, mas morrer um dia todo mundo vai morrer. Impostos todo mundo tem que pagar. Você pode sonegar, mas tem uma hora que a conta vai bater na sua porta, não tem o que fazer. Então, proteção, gente, isso é um ato de amor. Meus protegidos falam comigo, Nusa, e eu adoro, eu fico tão feliz. Nusa, eu viajo, eu faço minhas coisas, leve. Porque agora eu sei que se algo acontecer, minha família está protegida. Muitas pessoas falam comigo também, não, mas eu tenho muito dinheiro, eu tenho uma situação maravilhosa, se eu vier a faltar, minha família está toda protegida. E aqui eu estou falando da Vanusa advogada. Quando uma pessoa falece, tudo que ele tem é bloqueado. Tudo. A esposa, filho, ninguém mexe. Você primeiro tem que entrar com o inventário, você tem que pagar os custos do inventário, só que você não pode mexer nada porque é do provedor, nada. Então você imagina, filhos na escola, conta chegando, seu marido com patrimônio, mas você não pode mexer. E aí você tem que pagar os custos. Você nunca, muitas vezes, não tem liquidez. Dependendo do patrimônio da pessoa, que pode ser um patrimônio muito alto, você não tem. Aí o que você faz? Você tem que pedir para o juiz autorização para dilapidar o patrimônio para pagar o imposto. O senhor pode me deixar vender o apartamento para pagar os impostos do inventário? Não, deixo, lógico, você tem 60 dias. Tá bom, o apartamento vale 1.500.000, que seja o valor. Como é que você vai vender um apartamento em 60 dias aquele valor que você precisa, do que ele vale? Vender a menos, só para vender e poder pagar as coisas. Então você já começa dilapidando e diminuindo o valor do patrimônio. E ainda deixando a família sem, porque as contas chegam. O boleto, ele não quer saber se você está viajando de férias para as Maldivas, se você está aproveitando a vida, ou se você está no hospital, ou se você está... Ele não quer saber, o boleto vai chegar, as contas chegam. As contas chegam. Então, proteção, hoje eu falo que assim, se você tem a consciência da importância de se proteger e ainda assim não se protege, aí eu diria que é quase uma irresponsabilidade. Gente, quem tiver pergunta, manda aí, tá? Porque eu só tenho mais duas perguntas aqui para Vanusa. Uma, em relação à idade mínima, tem uma idade mínima para fazer esse tipo de seguro, para contratar? Porque a gente fala muito da proteção de renda, né? Uhum. Então eu imagino ali que seja alguém já em idade produtiva ou não necessariamente. Não, a partir dos 16 anos já consegue, mas estão querendo diminuir agora.
Estão querendo diminuir um pouquinho a idade e principalmente estão querendo colocar doenças para menores, porque está rolando muito isso das vezes a criança terem algum tipo de doença grave e a família impacta muito forte na família. Então, estão até querendo diminuir a idade para entrar. Interessante. Realmente tem alguns casos, né, que a gente vê por aí que são bem delicados. Sim. Uma outra pergunta em relação à questão do legado que você falou, né? E atuando ali com BPO financeiro, muitas vezes eu vejo algumas empresas que são formadas por sócios que não necessariamente são familiares, não necessariamente é marido e mulher, são dois amigos, três amigas, um amigo, enfim. É, como que o seguro entra nessa parte em relação à transmissão A desse legado sucessão, a e à sucessão sucessão? da Isso. empresarial. Não há, na minha opinião, o pessoal fala muito de hold, de um monte, eu falei, gente, não há nada tão eficaz como o seguro. Eu uso muito o seguro de vida para sucessão. Muito. Você entra na empresa, você faz. É muito técnico, não vou usar juridiquês aqui para não confundir quem não é advogado. Falando de uma forma bem simples, você entra e o seguro de vida é que, logicamente, é um trabalho que eu faço junto com o contador. O contador tem que fazer um documento para linkar o seguro com a sucessão. Mas utilizando o seguro, a gente faz a sucessão que quando um sócio vem a falecer, porque o que acontece com o sócio? Como você falou, são dois amigos. Aí um amigo tem 2 filhos, o outro tem 3 filhos, os dois sócios se dão super bem, são sócios há 40, 50 anos. Nossa, maravilhoso. Mas o sócio 1 não quer trabalhar com o João, filho do sócio 2. Ele se dá bem com o sócio, não com o filho. E se esse sócio falecer, vem os filhos, que talvez não tenham expertise, talvez não queiram trabalhar na empresa. Então, como é que se faz isso? Muito, muito, muito simples. É um dos movimentos mais simples, logicamente, as regras não são o que os sócios querem definir, né? Tudo isso faz parte, mas a sucessão, a liquidez necessária, porque aquele sócio vai precisar comprar a cota do outro. E a cota do outro é 50% do valor da empresa. Dificilmente a empresa vai ter o valor dela na conta corrente. Ela vai ter que, de novo, vender algo, algum ativo da empresa para comprar. A gente tem um exemplo básico aí da família Matarazzo. A família Matarazzo não se preocupou com isso, deixou para o Conde, Chiquinho Scarpa, né? O nosso Conde, a empresa. Os outros sócios começaram a brigar. O que o Chiquinho Scarpa fazia? Gente, a família Matarazzo teve uma época que 6% do PIB de São Paulo, das pessoas economicamente ativas, dependiam, de alguma forma, do grupo Matarazzo. Quebrou, porque não se preocupou com uma sucessão. E é algo muito fácil, muito simples e extremamente, aqui eu estou falando como advogada que atuou anos, mais de 30 anos no mercado, extremamente eficaz. Eficaz. Ele funciona. Então, essa empresa tem a liquidez para comprar aquela cota, sem problema. Eu vejo uma preocupação até de alguns clientes, né, em relação a isso, esses que têm sócio, ou muitas vezes, principalmente as mulheres, assim, quando engravidam, pensam, ai meu Deus, eu vou me preocupar com a escola do filho, com a educação, e aí depois quando o filho entra na adolescência, a mulher já está um pouco ali mais velha, né, avançada na idade, se preocupa com a universidade, o que vai deixar para que aquela criança, aquele adolescente, enfim, na ausência dela, como que aquele ser vai viver Mas sem ela. esse é um cálculo que entra. Quando eu faço, por isso que eu te falei, é tudo estudado. Então, quantos anos tem a criança? Quanto tempo de escola a gente está falando aí? Isso tem que ter no cálculo. A gente tem que incluir a educação do filho. Se o provedor ou a provedora não estiver, quem vai pagar a educação? Isso é uma coisa que assim, é básico, básico. Por exemplo, o seguro do banco, normalmente o que você faz? Você está cumprindo meta do gerente. O gerente te liga, e sem desmerecer, de novo, gente, é melhor ter um seguro do que não ter nada. É melhor. Mas isso não vai. Muitas vezes eu cheguei numa empresa que ele tinha um seguro. Ele tinha
o gasto dele mensal, eu acho que era de 15 mil reais da família. E ele tinha um seguro de vida de 25 mil. Aí a mulher recebe 25 mil. Ele falece, a mulher fica com 25 mil. Com uma despesa mensal de 15 mil. Não estou nem te falando do inventário, essa mulher não vive 2 meses. Nem 2 meses. Gente. Então não é assim, e eu estudo isso. Quando alguém me fala tem uma proteção, eu falo, deixa eu ver. E aí tem questão ética também. Eu já peguei vários clientes que eles tinham uma pólice que estava excelente. Falou, olha, o que eu faria, se você tiver interesse, é complementar com isso, 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 se for necessário. Mas isso não tira. Isso está bom. Porque é uma questão ética, eu não vou, não, é humana, eu não vou chegar para a pessoa e falar, olha, horrível, vem aqui para. Não. Se ele tiver Uhum. algo que vale a pena, isso eu faço, e meus protegidos sabem disso. Eu sempre analiso e se tiver bom, vou falar, continue. A gente pode fazer isso, isso e isso, para complementar, se precisar. Se precisar. Então, a gente está falando tanto de profissional liberal, mas tem muitas pessoas que falam, pô, eu tenho INSS. Se ele tiver que se afastar, o INSS não vai ser suficiente. Então, a gente tem que complementar. Ainda bem que ele tem INSS, mas ele está coberto. Uhum. Vamos proteger? Então, vamos complementar. Eu acho interessante, assim, a gente abordou muito sobre a questão da reserva de emergência, né, que não necessariamente ela te cobre ali para os imprevistos, ela cobre, claro, algumas situações, igual o desemprego, você vai ficar ali 1, 2 meses desempregado, você usa a sua reserva e até você pensar em uma forma de fazer renda novamente e cobre a sua reserva novamente. Mas situações de doença, dependendo da doença que você tiver, ela não vai te cobrir. E aí, uma das coisas que eu vejo bastante com alguns clientes, principalmente aquelas que estão ali acima dos 40, que muitas vezes não se preocuparam com geração, com formação de patrimônio e só viver ali, né? Viver pagando boleto. É, E quando estão ali com seus 40 a mais, se preocupam, caramba, e o que eu vou deixar para meus filhos? Então aí o seguro entra como um grande aliado, não, o seguro é o indispensável. aliado. O seguro é o aliado. Ele é o que tem que ser feito. Para a família que quer deixar o legado, para um marido que é o provedor da casa e fala, poxa, se eu não me ausentar, eu quero. Eu vou te falar, eu fico tão feliz quando eu chego. Ontem eu tive uma reunião e a pessoa falando comigo, Vanusa, eu tenho 2 filhos. Um tá na barriga, tá? Eu tenho 2 filhos e assim, eu preciso proteger minha esposa, aquele serzinho depende de mim. Eu fiquei tão orgulhosa, eu falei, gente, que lindo isso, que lindo. Eu falei, que sorte dessa mulher que quer proteger, que tem um homem que vê a importância de proteger, porque ele é o provedor. Ele é a esposa dele até trabalha, mas ele é o grande provedor. Então, se ele se ausentar, ele vai deixar um problema para a mulher. Então, eu falo, o que você quer deixar? Você quer deixar um problema ou você quer deixar uma solução? Isso que é importante. Você quer ver o seu filho no dia da formatura falando, eu estou aqui graças ao meu pai que pensou em mim e deixou o investimento necessário para que minha mãe cuidasse de mim. Então, pai, esse diploma é para você aí. Você está aí de cima, está vendo. O que você quer? Você quer isso ou você quer o filho tendo que trabalhar com criança para ajudar? Que isso que acontece. É isso que acontece. Sim, exatamente. Bom, Vanusa, a gente está encaminhando aqui para o final. Gostaria de te agradecer imensamente por essa aula sobre seguro. A gente teve a oportunidade de ver que o seguro é fundamental para todos nós, que estamos preocupados não só, né, com a nossa saúde, mas também para aqueles que já têm uma família, têm filhos, são casados, que queiram deixar o legado ali para as pessoas mais importantes da sua vida. Então, gente, olha, recomendo o trabalho dela, fiquem à vontade para segui-la. Aí a gente vai fazer o post compartilhado com essa live. Essa live vai ficar disponível por 24 horas e depois alguns recortes aí a gente vai sair publicando. E, Vanusa, novamente, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pela sua disponibilidade, pela aula e fique à vontade para fazer o seu encerramento. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade.
Eu falo, quanto mais pessoas sabem, quanto mais pessoas têm conscientização da importância do seguro, melhor. Então, obrigada a você pela oportunidade de falar sobre esse assunto que eu amo, que é proteger sonhos, planos futuros, proteger a família. Eu realmente amo isso, eu falo que eu nasci para proteger, cuidar de quem cuida. E quem achar aí que tem dúvida se está realmente protegido ou só coberto e quiser entender o que tem, pode me chamar, sem compromisso. Eu vou te levar a coisas que provavelmente você nunca viu e nunca ouviu. Sem compromisso nenhum, estou aqui à disposição. E a Bárbara é minha protegida, eu falo agora, ela está aqui no meu colo, faz parte do meu time de protegidos. Fico muito feliz. Obrigada, Bárbara, obrigada mesmo pela oportunidade. Sim, realmente essa questão da renda, como a gente falou bastante aqui, né? Em relação à renda, a gente passa ali alguns percalços ao longo da vida, mas quando a gente se vê em situações que a nossa saúde está comprometida, está debilitada, principalmente, né? É onde a gente realmente precisa de um suporte, que não necessariamente a gente foi se preparando, fazendo o dever de casa ali ao longo da vida. Então, contar com um trabalho como o que você faz é fundamental. Obrigada e boa Obrigada, noite, obrigada mesmo. Vanusa. Boa Boa noite a noite. todos. Obrigada a todo mundo que Obrigada. esteve aí. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.